Pois é, a corrupção também elimina empregos, tira o pão da boca de muitos trabalhadores e da família. Vai minando a esperança das pessoas por dias melhores. Na reportagem que encerra a série sobre este mal, como a população pode fiscalizar e qual o papel do cidadão para combater e evitar ações desse tipo. Você deve se lembrar das manifestações que ocorreram no início deste ano e em 2013. Para alguns especialistas, elas foram o sinal da revolta do país com a corrupção. Depois de décadas, este historiador diz que o brasileiro está mais consciente. Em 1960, quando o presidente Jânio Quadros foi eleito com uma maioria esmagadora, apenas 20% dos brasileiros tinham direito de votar. Imagine o grau de consciência que a sociedade brasileira poderia ter sobre os negócios. Um levantamento do Instituto Avante Brasil mostra que 31 casos de corrupção de 1980 a 2014 geraram um rombo público de 120 bilhões de reais. Se o dinheiro fosse empregado onde deveria, situações assim e até de desemprego poderiam ser menores. Os brasileiros concordam. Jeitinho para cá, jeitinho para lá e complica a vida do povo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 74 mil processos referentes à corrupção foram julgados entre 2012 e julho de 2014 pela Justiça Federal e Estadual, o que também indica crescimento no número de processos iniciados, ou seja, de maior percepção do crime, um caminho de otimismo. Às vezes nós caminhamos no sentido da punição, nós caminhamos no sentido de que as coisas deem resultado e outras vezes os resultados são frustrantes. Quanto mais a sociedade se desiludir, pior será para todos nós. Cada cidadão pode decidir se nas próximas eleições aquele determinado político merece continuar no cargo representando quem deu a ele um voto de confiança. Por melhor intencionado que ele pareça na época da eleição, pode ter cometido desvios ao longo do caminho. Corrupção não é só uma questão de caráter, é também uma questão de oportunidade. E a transparência é uma ferramenta fundamental. Existem vários sites e mecanismos de transparência para que o cidadão acompanhe cada um dos poderes. Neles é possível acompanhar gastos, salários de servidores e até empresas que financiaram os candidatos. E caso alguma informação não esteja lá, existe a lei de acesso para pedir esses dados. Não é só analisar o gasto, mas a qualidade do gasto. E também temos essa preocupação com a prioridade do gasto. Apesar de todos os esforços para colocar os corruptos atrás das grades, o consenso entre as instituições de controle é que aquela frase lá no alto do prédio do Ministério Público deveria estar na ponta da língua de todos os cidadãos. Se a gente deixar só as instituições funcionando e acreditar que isso vai mudar as coisas, eu acho que a gente vai cometer um grande erro. O Papa Francisco já rebateu e muito a corrupção, que pode estar na nossa rotina de todo dia, nos pequenos gestos. Se fechamos as portas aos imigrantes, se tiramos o trabalho e a dignidade das pessoas, como se chama isso? Se chama corrupção. E todos temos a possibilidade de ser corrupto. Ninguém pode dizer eu nunca serei corrupto. Um cristão que aceitar a corrupção dentro de si não é cristão e fede. Olha só alguns exemplos de corrupção: falsificar carteirinha de estudante, roubar TV a cabo, comprar produtos falsificados, subornar o guarda para evitar multas, apresentar atestado médico falso, bater ponto pelo colega de trabalho. Parece que não faz mal, mas é aí que começa a se formar o tal jeitinho brasileiro de cada dia. Mais de 70% da população brasileira, segundo o Ibope, se dizia tolerante com a corrupção em 2012. Para mudar aquelas grandes cifras, não adianta só reclamar do outro. O corrupto indo ao cárcere lá ficando, isso aí já vai atemorizar. E a sensação de temor, ela não deixa de ter um efeito preventivo. Agora, é claro que há de também fortalecer o trabalho educacional. Na casa do Frederico e da Ana, a lição para os filhos é a do Papa Francisco. Do dia a dia mesmo, né? Dos pequenos exemplos. Não interessa se for uma grande coisa ou uma pequena coisa, você tem que respeitar. Desde um alfinete, desde um lápis na escola, de uma impressão, né, indevida, que eles vão percebendo que aquilo não é correto. Renato tem 13 anos e quer ser professor de história, mas diz que nem sempre é fácil ensinar o que é certo aos colegas. Eu sou muito criticado por causa disso, e aí mesmo tentando passar uma linguagem mais fácil e mais jovem, acaba não adiantando muito.
Para ele, a honestidade é um valor fundamental que já está no dever de casa. Para mudar o cenário atual e diminuir os índices de corrupção, os futuros servidores públicos e cidadãos podem ter bem claro o que o Renato já aprendeu. Se eu não tivesse uma base nos meus pais sobre as coisas certas, eu ia ser levado pelo mundo muito mais fácil. Por mais que a verdade doa muito, e o errado está errado. Você não pode fazer isso porque é errado por isso, por isso, por isso.